Cleomar está por um motivo especial aqui, batendo papo comigo. Eu sou o Rogério Pelucci e quero perguntar para o Cleomar aqui. Bom, primeiramente quero dizer bem-vindo, seja bem-vindo aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante, que é a história da fundação do CVV do posto da Vila Carrão. E como nós sabemos que você foi um dos fundadores, o nosso bate-papo é exatamente isso, marcando aí o aniversário de quantos anos, Cleomar? 40 anos. 40 anos da existência do posto do CVV. Exato. Então, eu queria começar batendo papo contigo e perguntando o seguinte: quando ocorreu a fundação, e é claro, você não foi o único que ajudou nessa empreitada, né, de fundação, gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, por que a fundação, qual foi o objetivo de vocês, o que motivou vocês a fundarem o posto do CVV? Exato. Então, nós já fazíamos parte de uma instituição religiosa chamada Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Rua Genebra. E essa instituição tinha como obra social o Centro de Valorização da Vida, que tinha a Clínica de Repouso Francisca Júlia, em São José dos Campos, e mantinha o posto do CVV na Rua Abolição, 411, isso durante a década de 1970. Entretanto, no fim da década de 1970, tivemos alguns acontecimentos que mudaram completamente a estrutura do CVV. Em primeiro lugar, o CVV, os plantonistas eram todos espíritas. Então, com a vinda da influência do Che Guevara de Londres, onde ele comandava os samaritanos desde o final da Segunda Guerra Mundial, universalizou o atendimento. Então, os plantonistas não precisavam mais ser espíritas. Eles passaram a ser pessoas com religião, sem religião, bastava que fizesse o curso e fosse aprovado no curso. E houve também uma campanha publicitária de âmbito nacional. Foi promovida essa campanha publicitária sob influência do Valentino Lorenzetti, um dos fundadores do CVV. E essa campanha, ela divulgou o CVV, então permitiu a ampliação dos postos. Então nós, daquele grupo da Rua Genebra, do Centro Espírita, e ligados ao CVV, uma parte desse grupo foi abrir o posto de Pinheiros, que eu fazia parte, da Henrique Schaumann. Outra parte daquele grupo foi abrir um posto em Santo André. E em 1976 nós abrimos o Centro Espírita, então aí começa a nossa história. O Centro Espírita Aprendiz do Evangelho na Vila Manchester, aqui na região do Carrão. E em 78 nós também fundamos uma instituição filantrópica, o Núcleo Assistencial Fraterno. Então, como o CVV foi aberto em 1982, falou assim: mas aí 4 anos vocês não abriram o posto? Sim, mas já estava no nosso estatuto. Um dos objetivos do Núcleo Assistencial Fraterno era abrir o posto do CVV. Inclusive, está dando o nosso... encontrei uma documentação que eu achei muito interessante. Nós temos um boletim de 1978, o boletim número 1, publicado e redigido pelo Azamar Bragança Trindade. E aqui diz, num editorial, né, que deixa eu colocar o óculos aqui. O cruciante problema do suicídio requisita apoio. Então, nossos objetivos são berçário, com casas em diferentes bairros da Zona Leste e capacidade para 100 crianças. A primeira unidade em funcionamento, já estava funcionando, né? E um lar-escola para 150 crianças e um posto de prevenção do suicídio nos moldes do CVV Samaritanos. Então, em 1978 já estava prevista a abertura do posto, só não tinha data. Pois é, o NAF, inclusive, é importante dizer que o NAF é uma instituição filantrópica que existe até hoje. Sim. Desenvolve um trabalho magnífico de assistência social na Zona Leste de São Paulo. Nós estamos até com o site dele aqui aberto, né? Mas ao final eu posso falar um pouquinho sobre as obras sociais do NAF. Perfeito, perfeito. Agora, pensando que o CVV foi fundado por uma instituição que é o NAF, mas que era mantida e até hoje, né, vinculada com o apoio do Centro Espírita. Sim. Qual foi o maior desafio para a fundação do CVV naquele momento, há 40 anos? Qual foi o maior desafio? Sim. Então, quando nós abrimos,
foi fundado o NAF, a energia foi toda colocada na abertura do berçário meio-meio, porque nós havíamos feito um trabalho social nas margens do rio Aricanduva, na época que ele não era canalizado, e havia ali uma quantidade enorme de imigrantes que moravam ali em regiões em situação muito precárias, e vinham as enchentes. Então, a gente fazendo aquele trabalho de campo, condoeu realmente a situação difícil daquelas mães que precisavam trabalhar, e em São Paulo naquela época, na década de 1970, havia pleno emprego, mas as condições de moradia eram precárias e não havia creches. A rede de creche em São Paulo era muito pequena. Então daí que elas precisavam trabalhar, as crianças ficavam às vezes nas vizinhas, ou ficavam quase sozinhas, e aí nós abrimos o berçário meio-meio. Então até consolidar o berçário, e nós chegando no ano de 1982, então abriu o CVV, era uma frente nova. Então tinha que alugar uma casa, né? Tinha que pagar o aluguel da casa e tinha que formar o grupo de plantonistas. Mas isso não era um desafio tão grande. Por quê? Porque pessoalmente eu já havia a experiência do poço do Henrique Schalma. E no nosso grupo tinha um pessoal que foi abrir o poço de Santo André. Então o poço estava muito ativo e eles eram os coordenadores do poço de Santo André. Então facilitou muito a questão de ministrar os cursos, né? E de implantar a estrutura do CVV. Então eu diria assim, os desafios não foram muito grandes, foi até uma coisa fácil e prazerosa para nós. Que bacana, muito bacana ouvir isso. Agora, em um dado momento, o CVV ele bateu asas, né? Ele criou força própria, sim, teve tração e passou a fazer gestão própria dele, né? O posto da Vila Carrão, mais particularmente, né? Ele acaba se desvinculando do NAF, isso, acaba se desvinculando da relação que havia também com o grupo espírita. Isso. Como é que foi esse processo? Então, a maior parte dos coordenadores do posto estavam muito vinculados ao NAF Creches, né? Aquele projeto nosso de expandir as creches, e ao centro espírita. Então havia dentro do posto do CVV um grupo totalmente voltado para a atividade do CVV. E esse grupo, nós fomos dando uma certa autonomia para ele, e eles manifestaram o desejo de seguir por conta própria o posto. Nós avaliamos e querendo a gente colocar energia nas atividades outras do NAF e do Centro Espírita, nós facilitamos a fundação da instituição mantenedora e eles então passaram a ter vida independente. Aí eles mudaram também de endereço, né? Mas aqui tem eu achei também agora sim no boletim número 5 de fevereiro de 84. Então fala da fundação do posto. Eu achei aqui esse material, achei muito interessante, ó. Também redigido pelo senhor Azamar, né? Temos de nos felicitar e também felicitar o bairro da Vila Carrão e adjacências pela instalação de mais um centro de atendimento do CVV, Centro de Valorização da Vida Samaritanos, de profilaxia, o Azamar é um intelectual, né? Do suicídio e de terapia de apoio a todos os que se sentem solitários, abatidos, em depressão ou assaltados por inexplicável vontade de por ter uma própria vida. E aqui dentro fala dos detalhes dessa fundação. Diz assim, que o posto começou a funcionar 6 de março de 1983, foi o primeiro plantão. E eu, verificando o calendário, descobri que foi domingo. Foi um domingo. Como hoje. Hoje nós estamos aqui num domingo, né? Dia 20 de março? Não, de fevereiro. De fevereiro. 20 de fevereiro de 2022. 2022. E foi no dia 6 de março de 83, houve o primeiro plantão. Então, por que nós consideramos a data do ano anterior de 82? Porque foi no ano de 82 que nós tivemos que fazer uma ata de fundação daquela filial, abrir o posto, né? Então, provavelmente demandou assim uns 6 meses de antecedência. Ata de fundação, depois tirar um CNPJ, né? E fazer toda a mobília apropriada, adquirir telefone e fazer a formação dos plantonistas, que era o mais importante. Tem a data de fundação, a proposta da ideia, e daí tem a data de preparação para que ela de fato acontecesse. Né? E a data do primeiro plantão. Sim, é o processo de elaboração e de execução até o dia da inauguração do primeiro plantão. Que foi 6 de março de 1983, às 19 horas.
Por quê? Porque o posto daquela época, primeiramente, nossos plantões eram só das 19 às 23h30. Em 18/7/83, com a realização do segundo curso de seleção do plantonista, nosso atendimento se estendeu até as 2h30 da madrugada. E com a realização do terceiro curso, em 26/9/83, nossos plantões de atendimento passaram a ser das 15 às 2h30. O pessoal do posto do CVV sabe quanto é difícil você preencher a carga de 24 horas, sim, né? que é a meta de qualquer posto que se abre. E qual era o telefone? Eu achei, está aqui o número do telefone. O telefone era 217-4111. Esse final 4111 era um final que se utilizava para todos os postos. E aqui tem uma pequena estatística, quer dizer, do ano seguinte, né? A média mensal é de 355 telefonemas e de 11 atendimentos pessoais. E eu achei interessante que consta que recursos financeiros, além de algumas campanhas, têm sido carreados em boa parte através da venda de papéis e jornais velhos que coletamos, juntamos e vendemos. Isso eu não lembrava mais. Eu achei interessante. E aí eu quero dividir uma recordação minha, embora a minha história com o CVV tenha sido infimamente menor do que toda a grandeza aí da fundação que você participou, né, como um dos precursores, mas eu tive o prazer de fazer no começo dos anos 90 o curso de plantonista do CVV, onde eu não pude, por falta de agenda, eu fazia faculdade na época, assumi como plantonista. Mas eu me recordo muito bem de participar de noites da pizza, servindo pizzas para angariar fundos. Eu me recordo. Isso em 1990, 91, mesmo antes de fazer o curso de plantonista, eu participava das noites da pizza na Casa dos Açores, na Rua Dentista Barreto. Nessa época o posto já estava independente. Sim. Porque eu imagino que nós ficamos, o posto ficou ligado ao NAF durante uns 4 a 5 anos. Então, agora eu te pergunto, olhando para trás, né, vendo que de quando houve a fundação, de todo aquele processo que o posto ele era uma obra social do NAF também, sim. E hoje, sabendo de toda a história que aconteceu e de talvez os milhares e milhares de pessoas que foram apoiadas com o serviço do CVV, e sabendo que hoje é um trabalho estabelecido, um trabalho sério, a pergunta é, qual é o sentimento que vem olhando para esse legado? Que você fez parte? O sentimento assim é de ter sido o instrumento, o start, para dar início. Então a gente não sabe se é Deus ou alguém de repente ateu, a vida, o universo, enfim, dá alguém, digamos, dá alguém a possibilidade de dar um start, começar alguma coisa. E aí outras pessoas vêm e dão prosseguimento. Eu imagino o seguinte, foi apenas um start, nós estamos 4 anos juntos, hoje são 40. Então, vamos lá, né? Trabalho de muita gente aí no caminho, né? Sem dúvida. Trabalho de muita gente. E o NAF... Mas se me permite só falar isso, eu tenho muito essa visão, e acho que aprendi também com você isso, né? De valorizar muito o conjunto. Sim. Uma pessoa sozinha não faz nada. Eu ouvi já muito isso de você. Então, os que estão hoje precisam lembrar de quem passou, como isso está acontecendo aqui nesse nosso bate-papo. Sim. E ao mesmo tempo não dá para se apegar só ao passado, a gente tem que pensar que cada um dá sua contribuição, sim, né? Sim. Então o posto hoje é a soma das ideias que constitui o CVV com as pessoas que estão lá. Então isso é um trabalho muito importante, alguém que se coloca hoje a serviço. O passado é retrovisor, né? Então quem começou lá atrás teve o mérito de começar, né? Mas todos aqueles que vieram depois, passaram, tiveram a sua experiência no CVV, tem seu mérito extraordinário. Mas agora eu quero que você fale do NAF. Bom, o NAF, então. O NAF, veja que eu estava olhando ali, a gente tinha uma perspectiva bem modesta. Era abrir um berçário para 100 crianças e um lar escola. O berçário iria até os 4 anos e o lar escola até os 7. Para 150 crianças, eram 250 crianças. Aí a jornada do NAF foi o seguinte, hoje, então, depois de muitos anos, o NAF
Hoje mantém 7 creches em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Nós temos essa parceria, atende 1.600 crianças. E em 2018 entregaram para nós, no NAF, o prédio onde era do antigo orfanato Irmanice, uma construção muito grande. E lá nós tivemos o desafio de reformar todo aquele espaço e reestruturar as atividades sociais. Dali nós implantamos a 7ª creche nossa, Joana de Ângeles, um projeto para crianças e adolescentes do contraturno escolar, crianças carentes, né, para tirar essas crianças da rua, dar uma atividade educacional, né, e um espaço de convivência e de atividades extracurriculares. Nós temos ali um trabalho de voluntários, todos voluntários, um grupo grandioso de pessoas que fazem um trabalho chamado Ação contra a Fome, que distribui em torno de 300 cestas básicas para pessoas carentes. Temos um trabalho de gestão... Por mês, né? Por mês. Eles distribuíam em torno de 100 e poucas cestas, e com a pandemia eles precisaram expandir, os doadores aumentaram e os necessitados também, né? Então, são mais de 300 cestas básicas por mês. É um trabalho para gestante. Eu mencionei um bazar social, as pessoas fazem doação, então nós fazemos o reaproveitamento do usado. Então, com isso, nós mantemos o projeto crescer. E tem também lá um projeto para pessoas idosas, espaço de convivência, de atividades físicas para pessoas idosas, um chamado Projeto Bem Viver. E numa casa que desde o ano de 2000 e 2009, nós desenvolvemos um grupo que trabalha com pessoas em estado de rua, o grupo Mãos Estendidas. Então nós temos uma casa à parte que faz esse trabalho social. Então nós fazemos o atendimento no NAF, mais de 1.800, 1.900 pessoas mensalmente. E somos extremamente orgulhosos de ter o CVV muito próximo da gente, e agora com essa aproximação, né? O pessoal do CVV muito simpático, querendo nos conhecer, e nós fazemos um convite também para todos eles que também, se quiserem, venham conhecer o NAF, a Casa Mãe. Não é? É muito bacana ouvir essa história. Eu particularmente conheço bastante a história, até porque o Cleomar é meu sogro e eu participo há algum tempo também dessas iniciativas do NAF, mas com muito orgulho e com muita admiração por toda a história de quem veio antes e ajudou a construir isso tudo. Cleomar, mensagem final para os atuais plantonistas do CVV. O que você poderia deixar para eles de mensagem, de reflexão? Outro dia eu estava pensando, estava até fazendo uma curta preleção no Centro Espírita. Lembrei de uma informação que eu tinha, eu guardei essa informação, que nós vivemos num mundo onde a maior indústria é a indústria bélica, a indústria das armas. A segunda maior indústria é a indústria dos medicamentos. A indústria de alimentos fica em terceiro lugar, incluindo com bebidas, inclusive bebidas alcoólicas. Então eu refleti sobre aquilo e pensei o seguinte: um mundo onde a maior indústria é a indústria bélica, a segunda maior indústria tem que ser dos remédios mesmo. Nós vivemos numa sociedade enferma, uma sociedade doente, uma sociedade de pessoas que são doentes ou com problemas físicos, né? Então eu estava dizendo assim, de repente você vai viajar hoje, depois dos 70 anos, você leva uma mala enorme de roupa e uma mala também grande de remédios. Remédios de uso contínuo que você precisa tomar. Por quê? Porque você se estressou muito, porque você teve problemas emocionais, e você acabou gerando, somatizando algumas questões, e agora você precisa tomar remédio de uso contínuo. E agora, muito especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, a problemática da doença mental. As questões emocionais vêm muito à tona, e o número de suicídios entre jovens e adolescentes tem crescido muito. É o problema mental, né? É o problema, às vezes, da falta de perspectiva. E eu vou mencionar isso aqui porque eles divulgaram em redes sociais. Então, o nosso Medina, grande campeão de surf, 3 vezes campeão do mundo. Isso é um significado muito grande para nós,
brasileiro e para ele em especial, ele é 3 vezes o melhor do mundo no surf. E ele entrou numa crise emocional e disse, olha, eu preciso dar um tempo, eu preciso cuidar de mim. E o que eu achei interessante é que eu vi a foto dele, ao lado dele estavam os 3 troféus. Eu fiquei pensando assim, de repente você está olhando os troféus e dizendo, não foram suficientes para me fazer completamente feliz. Eu estou precisando de ajuda. A Simone Biles, a grande atleta olímpica, dos Estados Unidos, né? 26 medalhas olímpicas e mundiais, 19 de ouro. No Rio de Janeiro, na Olimpíada realizada no Rio de Janeiro, ela ganhou 5 medalhas de ouro. Então, em Tóquio, na última Olimpíada, ela disse, eu não estou em condições de competir, eu preciso de ajuda. Então, se pessoas renomadas têm a coragem de enfrentar e de revelar de público as suas necessidades emocionais, mentais, então isso facilita de sobremaneira que as pessoas começam a olhar umas para as outras no âmbito de família, no âmbito corporativo, e começar a observar, às vezes, a pessoa precisando de ajuda. Fazer terapia, ajudar a sair daquele quadro, né? E o CVV, a mensagem que eu deixo, é que o CVV hoje é uma instituição de âmbito nacional, de interesse público, muito conhecido. Então, o pessoal que está plantando no CVV, eu tenho certeza que se sente honrado de fazer parte dessa instituição que foi fundada em 1962, né, para ajudar pessoas angustiadas e que manteve durante muitos anos um pequeno posto na Rua Abolição e que hoje está em âmbito nacional, o número 188 do CVV. Então, parabéns a vocês, parabéns pelo trabalho, vocês têm um horizonte enorme de desafios pela frente. Muito obrigado. Cleomar, muito obrigado por participar desse bate-papo. Eu mando um abraço aí para todos os plantonistas, não só do CVV da Vila Carrão, mas de todos os CVVs, que continuem ajudando, servindo ao mundo e ajudando as pessoas com seus questionamentos, com o apoio que vocês podem dar. Obrigado, Cleomar. Valeu. Obrigado.